Fala aí pessoal, a aula de hoje é sobre como medir resistência elétrica com o nosso grande amigo multímetro aqui. Como sempre, primeiro ponto aqui, ponta de prova preta no COM, ponta de prova vermelha aqui, como eu vou medir resistência elétrica, é onde está aqui, ó, a letra grega ômega, tá? Essa letrinha aqui, o pessoal chama de ferradura, mas a letra grega ômega, que é o símbolo de ohm, ou seja, de resistência elétrica. Então, nos dois aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é testar a continuidade das pontas de prova. Tem que ter certeza se elas estão boas ou não. Aí, ó. Certinho. Apitou, zero resistência, então tá indicando que tá tudo ok, aqui tudo correto. Beleza, pessoal? Nós vamos fazer alguns pequenos testes aqui, tá? De resistência elétrica. Bom, nesse caso aqui, esse multímetro, ele não é um multímetro automático. Se você tiver um multímetro automático, ele sozinho vai buscar a escala correta, certo? Mas se eu não tenho um multímetro automático, tenho esse mais simples, esse modelo mais simples aqui. Inclusive, eu recomendo que você compre esse modelo mais simples, que é para você aprender de verdade, tá? Como que você vai fazer? Você vai começar sempre no menor valor de resistência e vai subindo ele. Eu não sei qual que é o valor de resistência, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a medição sempre com o menor e vou subindo. Quando ele der a primeira leitura, eu considero aquela escala como a escala correta, ok? Nunca o contrário, tá bom? Então, lembrando, eu vou começar da menor e vou medindo a primeira escala que der valor, ele é a escala correta. Se eu sei o valor de medida, por exemplo, eu vou medir um componente, eu sei que ele tem que dar 10 ohms de resistência, onde eu vou colocar o mais próximo, vou colocar no 200. Ah, se ele tem que dar, por exemplo, aqui 17 mil ohms de resistência, onde eu vou colocar no 20 mil, que é o primeiro diretamente acima, ok? Sempre um diretamente acima, beleza? Mas vamos lá. Primeiro componente que eu vou testar aqui, esse sensor aqui, perdão, isso aqui não é um sensor, isso aqui é uma vela aquecedora, ok? Isso aqui é a vela aquecedora, primeiro componente. É um componente que dá pra gente medir ele, testar com resistência elétrica, ok? Beleza, primeiro teste que eu vou fazer nesse componente aqui, antes de medir resistência, é medir continuidade. Porque às vezes a resistência interna dele aqui, né? O aquecedor interno ele rompeu, ele não vai dar continuidade. Então, como que eu vou fazer? Ó? Teste de continuidade aqui, ó. Teste de continuidade, beleza? Bom, ó, tenho dois pontinhos aqui, uma ponta de prova em um, outra ponta de prova no outro. Qual? Tanto faz. É medição de resistência elétrica, não tem, a não ser que tenha diodo, mas se não tem diodo no sistema, ele não tem lado, ok? Coloquei aqui, pessoal, dá uma olhada ali no multímetro, ó. Não deu continuidade. Então, esse componente aqui eu já descarto, eu sei que ele está queimado, porque eu estou medindo a resistência interna aqui do aquecedor, ok? E não está dando uma resistência infinita, então eu entendo que esse componente está queimado, não preciso nem fazer medição de resistência com ele, ok? Então aqui eu já fiz um teste. Isso daqui serve um monte de coisa, por exemplo, uma lâmpada dessa daqui. Se eu não estou enxergando o filamento, ou se eu às vezes estou na dúvida que, lembre-se pessoal, tem lâmpada que ela queima, mas ela não queima no filamento, tá? Às vezes ela vai queimar internamente aqui, você não consegue visualizar, principalmente essas lâmpadas vindas lá, a Xing Ling. Também mesma coisa, tá? Teste de resistência aqui, valor de resistência, vou diretamente aqui, perdão, teste de continuidade, ok? Teste de continuidade, vou diretamente aqui, uma ponta de prova na carcaça, outra ponta de prova aqui, ó, e ele deu continuidade. Tá vendo? Deu 0 ohms de resistência. Então essa lâmpada eu entendo que ela está boa, que ela está dando continuidade. Então esse componente está ok, tá bom? Sensor temperaturas. Aqui eu tenho sensor temperatura do líquido de arrefecimento ou sensor temperatura da água. Isso daqui existe uma tabela, tá? Isso aqui existe uma tabela que você consegue fazer a comparação pela temperatura que o sensor se encontra e o valor de resistência que ele vai fornecer aqui pra gente, beleza? Mais uma vez, primeiro teste que eu vou fazer, teste de continuidade, para saber pelo menos se tem um nível de continuidade aqui, se tá dando algum valor. Também tem dois terminaizinhos internos, tá bom? Ó, vocês podem ver lá. Ó, pessoal, dá uma olhada, ele não deu continuidade, mas ele deu um valor de resistência. Por quê? O valor de resistência desses sensores eles são relativamente altos. Então o que eu vou fazer? Ó, como ele já deu acima de 1000 ohms aqui e abaixo de 2000, eu vou colocar já diretamente em 2000 ohms aqui, ok? E vou fazer o teste aqui novamente
Olha lá o valor de resistência dele. Opa, escapuliu aqui. O valor de resistência é em torno de 1.670 ohms de resistência, ok? Então, nesse sensor aqui que eu iria verificar agora, olharia na tabela a temperatura que ele está, a temperatura ambiente aqui 30 graus Celsius, e eu verificaria se corresponde a esse valor de resistência. Eu posso colocar ele no gelo também, que vai dar em torno de 0 grau, posso colocar na água fervente. Esse tipo de sensor, pessoal, lembrando que esses testes mais avançados nós vamos fazer nas próximas aulas aí futuramente, tá bom? Vocês vão acompanhando as aulas aqui, vai ter aula mais profunda do multímetro, mas aqui você já consegue ter uma ideia que é possível você medir esse sensor aqui utilizando o multímetro, ok? Aqui você só iria fazer o comparativo de valor de resistência, mas é um assunto que a gente vai falar mais profundamente, tá? Aqui eu peguei sensor de nível de combustível, também dá para se medir utilizando aqui o multímetro, mas mais uma vez, vou colocar aqui na escala de continuidade, para a gente ter pelo menos uma base se ele está dando continuidade. Pessoal, lembrando sempre muito cuidado com a ponta de prova, que ela pode estragar o terminal, tá? Pode estragar o terminal aqui que você está fazendo a medição, tá? Aí, pessoal, ó, ele deu um valor de resistência, 99 ohms, e aí se eu variar ele aqui, ó, ele dá um valor de resistência, tá? É o teste mais preciso que nós temos? Não, o teste mais preciso vai ser, por exemplo, com osciloscópio. Ou eu posso fazer um teste simulando o sensor lá diretamente no carro, tá? Com uma década resistiva ou com simulador de boia. Mas aqui eu consigo entender que ele tem um valor de resistência e que ele está contínuo. Normalmente, quando ele está com defeito, o que ele pode acontecer? Opa, escapuliu aqui, bom, novamente. O que pode acontecer? Ele tem uma brecha, ele vai ter um ponto que vai dar resistência infinita. Mas esse daqui, ó, ele está progressivo, ó. Tá? Então aqui eu consigo medir um valor de resistência dele. Como falei, não é o teste mais preciso, mas eu consigo pelo menos ter uma base. Aqui, mesma coisa nesse daqui. Vamos nesse daqui. Vamos testar nesse daqui. Ok. Aí, ó. Ó, deu continuidade, resistência bem baixinha, deu continuidade. Ó, ele de progressivo, ó. Eu consigo ver a progressividade dele certinha. Aqui ele para porque é o valor de resistência preconizado aqui pelo multímetro. Dá uma olhada, ó. Então ele faz uma variação de 160 ohms aproximadamente, até em torno de 10 ohms, se for arredondar para cima. Ok? Então consigo também verificar esse tipo de componente. Beleza, pessoal? Então o teste, se eu fosse medir diretamente a resistência, mesma coisa. Como eu sei que deu abaixo de 200, então seria escala diretamente abaixo de 200. Só não teria aqui o aviso sonoro, aí mesma coisa, ó. Mesma variação. Ok? Tá bom, pessoal? Então essa daqui é a base, né? Nós vamos ter outras aulas voltadas para a medição de resistência, tá? Vamos fazer testes mais profundos, mas vocês já conseguem ter uma base, tá? Eu coloquei escala de continuidade junto com a resistência, que basicamente é o mesmo teste. No entanto, o teste de continuidade, que esse daqui, ele é voltado para eu saber a continuidade de um circuito, e esse daqui é para valores de resistência. Mais uma vez, lembrando que eu sempre, quando eu não sei o valor, eu começo do mais baixo e vou subindo a primeira escala que der medição, a escala correta, eu considero como escala correta. Ok, pessoal? Então essa daqui é a aula de hoje e nós voltamos com a aula mais profunda sobre o assunto. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Agradecemos aí por ter assistido este vídeo, esperamos que seja um vídeo útil para você. Muito obrigado e até a próxima!